Então, o que eu estou tentando mostrar para vocês nessa tabela? Essa tabela é um resumo, então, daquele livro que eu falei, do texto à paráfrase. Tem também aqui. Vê? Você fala que não? Do texto, você pode ler depois aí, ó. Cadê? Aqui, ó, do texto à paráfrase, ó. Esse livro que resumiu essa tabela tem aí também, ó, mostrando todo esse passo a passo, como usar as ferramentas, consultar e etc e tal, tá? Tem aí também nesse link que vocês podem acessar pela página da igreja, tá bom? Tem bastante material. Então, fomos lá no texto, olhamos em várias versões, lemos, relemos, fizemos anotações interessantes, depois observamos o contexto, demos uma olhada no Atlas, na concordância, na introdução bíblica, a introdução bíblica que é essa introdução que tem aqui, né, no começo de cada livro desta Bíblia, ou aí também nesses arquivos você tem várias introduções bíblicas, vai te falar que Paulo passou lá na primeira viagem missionária, era tal região, aí você já consegue ir para o Atlas, saber aonde que você vai procurar, consultar essas obras. Às vezes nesse texto aqui você fala, bom, aqui não fala nada demais, mas você pode cair num texto que aquele livro lá, do Manual dos Tempos e Costumes Bíblicos, você pode estar caindo num texto sobre casamento, num texto falando sobre escravos, falando sobre a criação de animais, o pastor, o pai que o filho dele pediu a herança e foi para não sei aonde, a parábola do filho pródigo. Aí você vai num livro desse, pesquisa como que era a vida familiar, como que eles lidavam com essas coisas, você começa a entender o ambiente que está em volta desse ensino de Jesus. Feito isso, você vai ir para um terceiro ponto. Então você já viu o texto, aí você ampliou olhando o contexto e agora você vai para as palavras. E qual é a ideia das palavras? Geralmente, quando alguém tem alguma coisa em mente, por exemplo, um escritor bíblico, ele acaba repetindo muitas vezes, ou não muitas, mas repete algumas vezes as mesmas palavras. A mesma palavra. Por exemplo, vou dar um spoiler. 1 Coríntios capítulo 6, que é o texto que eu vou trabalhar amanhã. Você fala assim, ele acaba repetindo a mesma palavra, tipo ele está usando aquela palavra ali que ele escolheu para usar várias vezes como uma base. Exatamente. Se ele está pegando no pé com essa palavra, é porque ela é importante. Por exemplo, se você vai em Hebreus, você pega uma seção específica de Hebreus, lá, capítulo 9 e 10, não começa a falar sobre o sangue, o sacrifício de Jesus, porque o sangue dos animais, o sacrifício de Jesus, e, opa, por que ele está falando tanto isso? Ele fala um monte de coisa, mas tem uma ideia que ele fica martelando. Isso está me dizendo alguma coisa. Então, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 6, que é o texto que eu vou trabalhar amanhã na mensagem, ele vai usar, deixa eu ver qual que é essa daqui, essa é a linguagem de hoje, deixa eu ver essa daqui. Olha só as 3 ou 4 primeiras palavras, que eu não sei qual é a sua versão, as 3 primeiras, possivelmente, palavras do versículo 2. Você não sabe que... Tá bom aí, tá bom. Você não sabe. Tá bom. Você não sabe... Vocês não sabem. Vocês não sabem? Lê as primeiras do versículo 3. Vocês não sabem. Lê as primeiras do versículo 8. Não, peraí, do 8 não, do 9. Vocês não sabem. Lê as primeiras do versículo 15. Vocês não sabem, exatamente. Lê dos 16. Vocês não sabem. Lê do 19. 19? Acaso não sabem? Opa, mas por que isso? Por que isso? É o que essa terceira etapa do nosso estudo sugere. Que você fique atento no texto
Porque possivelmente a repetição de palavras ou de ideias do escritor está indicando alguma coisa. Isso não é à toa. Essa repetição não é a troco de nada. E aí, eu poderia pensar assim sobre 1 Coríntios, tá? Vou voltar lá para Gálatas, mas o que eu poderia pensar sobre 1 Coríntios? A gente já está trabalhando lá desde o capítulo 1. E eu não espero que vocês lembrem de tudo que eu falei, mas eu lembro o que eu venho estudando desde lá. Vocês lembram que a igreja de Corinto estava formando grupos entre si? E esses grupos eram baseados na sabedoria de Deus, divina? Era baseado em sabedoria humana. Os preferidos, os pregadores preferidos, os líderes preferidos, a argumentação do filósofo preferido. E eles não estavam se enchendo dessas virtudes pelos... nós sabemos. Aí no capítulo 4, Paulo não chega a ser irônico. Vocês sabem de tudo, nós não sabemos de nada. Vocês são ricos, nós somos pobres. Lembra disso? Por que chega agora no capítulo 6 e ele fica fazendo essa série de colocações? Vocês não sabem? Vocês não sabem disso? Vocês não sabem daquilo? Você não sabe? Bom, o que isso... Quantas vezes foi que apareceu? 6 vezes, né? Capítulo 6, versículo 2, versículo 3, versículo 9, 2, 3, 9, 15, 16 e 19. 2, 3, 9, 15, 16, 6 vezes. 6 vezes em um capítulo. Por que Paulo provavelmente então usa 6 vezes essa expressão? Vocês não sabem? Por quê? Isso deve ter alguma relação com o que ele vem trabalhando até agora na carta. É alguma coisa importante. Ele está, de certo modo, desafiando os ouvintes que os coríntios acham que sabem tudo. Não acham? Não acham que sabem tudo? Sim. Não acham que estão ricos, que estão abastados, que têm sabedoria, que têm os melhores pregadores? Paulo até perto deles fica lá embaixo no final da fila. Aí Paulo chega agora e essa repetição soa com... Isso é uma interpretação minha, tá? Essa repetição soa como um desafio ao ouvinte. Mas você não sabe? Por que está se comportando assim? Mas você não sabe? Por que está fazendo isso? Você não sabe que se unindo a uma prostituta? Você não sabe? Exatamente. Então essa repetição, vocês não sabem, isso quer me dizer alguma coisa. E aí no texto que eu vou estar trabalhando, se for em Gálatas que a gente estava trabalhando, eu vou fazer a leitura um pouco maior para entender. E assim, a gente escolheu o capítulo 4, versículo 15, e talvez o capítulo 4, versículo 15 não me diga nada. Mas quando eu olhar essa carta por inteiro, tem palavras e ideias que Paulo repete, né? Voltando aqui para os Gálatas. E eu vou logo descobrir qual é o problema dos Gálatas. Por exemplo, lá no começo da carta, o que ele tinha falado? Que se descesse um anjo do céu e vos pregasse um evangelho diferente, que seja amaldiçoado. Amaldiçoado. Então ele já dá a deixa do teor da pregação dele, e a gente vai ver que a carta aos Gálatas, tanto quando você tivesse lido uma introdução bíblica, né, no ponto anterior, lá nos Gálatas eles tinham um problema, o quê? Os judaizantes, né? O que eram os judaizantes? Porque ele vivia lá na lei. Judeus que creram no Evangelho, mas que não se conformam que os gentios podem se converter a Jesus só e ser salvos. Eles se convertem a Jesus, mas também têm que se converter à lei, a Moisés. Além de um gentio se tornar cristão, ele tem que ser circuncidado, guardar o sábado. Então esse movimento que quer fazer judaizar, quer tornar um gentio não só cristão, mas também judeu, está se infiltrando na igreja dos Gálatas. E a gente vai ver então que palavras e ideias repetidas dentro dessa carta são palavras desse sentido.
Palavras que têm a ver com um contexto judaico, de obediência à lei. Isso para a gente é importante, porque eu estou fazendo as minhas anotações e vou ler a carta inteira. Eu não escolhi 2, 3 versículos, mas esses 2, 3 versículos, se eu souber o conteúdo da carta como um todo, nossa, a gente leu aqui um trecho que falava que Paulo tinha uma doença, um problema nos olhos e tal, beleza? Mas quando eu percebo todo o contexto da carta, isso aqui encontra um porquê de aparecer. Encontra um porquê. Então vamos lá. Quando a gente vai para essa etapa das palavras, destacar todas as palavras cujo sentido não esteja claro. Então, não são só palavras repetidas, mas são palavras que eu também não conheço. A gente não fez com exultação ali? Pesquisa no dicionário, né? E aí o dicionário de português ajuda, mas também um dicionário bíblico. A gente vai ver qual é a diferença entre eles. Outra ação, verifique o sentido de cada uma. Então você anotou uma série de palavras lá que você viu que são repetidas ou que são difíceis. Sei lá, você abre um texto em Romanos, Paulo fala sobre a redenção. Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. O que é propiciação? Não vou ter que fazer uma pausa aqui e vou ter que dar uma pesquisada nessa palavra. Eu vou pesquisar onde? No dicionário, no Michaelis, no dicionário Aurélio? Não vai me dar a resposta certa. Eu vou ter que ir num outro tipo de dicionário, daqui a pouco a gente vai ver. Mas marca as palavras, risca. Se você tem dó de riscar a Bíblia, você pode copiar o texto num papel à mão, ou você pode imprimir e riscar num papel, independente, para você não precisar mexer lá com a sua Bíblia, se você não gosta de marcar ela. Agora ele fala aqui, o próximo passo, verificar através de uma concordância outras ocorrências da palavra. Lembra que a gente fez esse exercício, né, fazer a pesquisa da palavra, onde ela acontece? Isso é o que você faz com a concordância. E aí quais são as ferramentas? A concordância bíblica, que é essa pesquisa, onde você pode encontrar passagens. O léxico, o que é o léxico? É o dicionário da língua original. Então, aqui no caso seria do grego? Do grego. Mas você não precisa saber o grego, né? Porque hoje a gente tem essas ferramentas. Então, por exemplo, aí nessa Bíblia que provavelmente vocês têm, se for a My Bible, você não consegue fazer aparecer os numerinhos lá? Sabe? Quando clica 2 vezes, ele vai aparecer isso aqui, não é? Onde cada palavra tem um número do verbete. Então, se você ler só as pretas aqui, você lê o texto, olha lá, que é feito, pois, da vossa exultação, pois vos dou testemunho de que, se possível fora, tereis arrancado os próprios olhos para mos é para mim, dar, tá aqui embaixo. Aí ele enche de números aí no meio do texto, porque cada número desse corresponde ao verbete da palavra. Então, a palavrinha C, se você for lá no G1487, mostra o que é essa palavra. Fosse possível, G1415, teriam arrancado, né? É uma palavra que o grego ele é diferente, a forma das palavras, conforme a declinação e o caso da palavra, ela é tudo junto. Então, teriam arrancado é uma palavra só. Os próprios olhos, olha que interessante, olhos aqui, a palavra está aqui, olhos. Tá, então se exultação for a palavra difícil para mim no texto, eu vou olhar G3108. A gente tinha feito qual pesquisa sobre a palavra exultação aquela hora? Qual pesquisa que a gente fez? Que tipo de pesquisa? A gente viu num dicionário de português o que ela significa e a gente deu uma busca na Bíblia para saber aonde essa palavra aparece em outros versículos. Em outros lugares. Agora a gente vai fazer um terceiro tipo de consulta, que é o significado dela lá no tempo do Novo Testamento. Seria o mesmo que a gente fez olhando o dicionário de português. A gente não olhou o dicionário de português? Mas batismo não aparece assim, ato religioso, blá blá blá? Se você procurar no léxico, ele vai mostrar imersão.
Ele não vai mostrar o que se entende pela palavra hoje, mas pelo que se entendia naquela época. Então, exultação tem um significado hoje. Será que naquela época tinha exatamente o mesmo significado? E aí a gente pode consultar aqui, ó. Macarismos, declaração de bem-aventurança. Proferir uma declaração de bem-aventurança sobre alguém. Anunciar alguém abençoado. Nossa, não mudou um pouco? 3106, peraí, eu estou no lugar errado aqui. 3108. Ah não, tá certo, é isso mesmo. É que ele é proveniente de 3106. Essa palavra é uma derivação de macarizo, que é 3106. Esse aqui é a abreviação dela, né? Da declinação da palavra, que eu já nem lembro mais. Mas olha só, eu já perdi aqui, deixa eu ver se mesmo sem a internet eu consigo voltar. Batismo, exultação. Exultação é alegria viva, intensa ou triunfante, frequentemente expressa com júbilo e regozijo. Então tá. Exultação é uma alegria profunda, e a NVI traduziu como alegria, e a nova tradução da linguagem de hoje traduziu como felicidade. Mas, quando eu pesquiso essa palavra, exultação, quando eu pesquiso essa palavra, exultação, clico aqui, ó, ele vai mostrar ela aqui embaixo. Macarismos. Era uma palavra que podia significar, ter 3 significados, ó, 1, 2 e 3. Uma declaração de bem-aventurança. Proferir uma declaração de bem-aventurança sobre alguém. Anunciar alguém como abençoado. Então, não tem a ver com o que eu sinto de ficar alegre. Tem a ver com uma manifestação que eu faço em prol do outro. Não tem um pouco de diferença? Ou não? Alegria é aquilo que você sente de dentro para fora. E o outro vê a sua alegria, mas a sua alegria satisfaz você, não é? A sua alegria satisfaz você como indivíduo, não o outro. Mas o macarismos que Paulo falou aqui originalmente é uma alegria minha que resulta numa declaração de bem para você, não só a minha alegria de mim mesmo e bastou, fiquei feliz e é para mim, não. É algo que transborda e me faz fazer um bem, não é? Pegaram a ideia? Sim. E é justamente parecendo que é o que ele quer dizer. O que aconteceu com a alegria de vocês? Começa tudo a fazer sentido. Tá vendo como a gente dá um passo a mais no nosso exercício de compreensão do texto? Ah, Lucas, mas quem disse que macarismos é isso aqui? Quem disse? Então, os biblistas, os linguistas, os caras que conhecem a língua original, eles fazem esse processo que a gente fez de olhar em toda a Bíblia aonde macarismos aparece. E eles vão um por um, avaliando o contexto onde a palavra entra, por que ela apareceu assim, qual é a implicação dela, qual é a raiz, qual é o caso que a palavra está sendo aplicada. Então eles conseguem entender o que a palavra significava o mais próximo possível do momento em que Paulo escreveu ela. Esse é o exercício que eles fazem olhando nas línguas originais. E a gente tem hoje aqui isso que é o que? Chamado de léxico. Léxico é um dicionário das línguas originais. Ô Lucas, uma observação. Tem um hino que fala exultais, exultais. Você sabe dizer o que está querendo dizer? Alegre-se a gente todos. Isso, é nesse sentido, porque o hino foi escrito no nosso contexto, na nossa língua. Talvez até em outro. Tem muitos hinos que nós temos que são traduções, né, de hinos em inglês, mas foram escritos aqui num período próximo. Então, exultai ali é isso. Explodir de dentro para fora em alegria e declarar a grandeza de Deus. Significa exatamente isso. Mas quando eu leio um texto, eu não estou lendo um hino que foi escrito nesse século. Eu estou lendo um texto que foi escrito 2000 anos atrás,
que alguém já tentou trazer da língua original para a minha língua, mas toda tradução tem perda. É impossível você traduzir um texto com 100% de fidelidade. Porque existem palavras que tem numa língua que não tem em outra. Toda tradução tem perda. Por exemplo, português é a única palavra, a única língua, ou não sei se é a única, mas uma das poucas línguas que tem a palavra saudade. Saudade. Em inglês não existe saudade. Que alguém fala em inglês que sente sua falta. I miss you. Eu sinto a sua falta. Mas saudade é uma palavra própria do português. Se você faz um poema e lá está a palavra saudade e alguém um dia vai traduzir esse seu texto para o inglês, ele vai ter que adaptar, porque ele não tem saudade lá. Ele tem miss. Você está entendendo? Então toda tradução, ela tem perda. Tem. E aí a gente se vale então de várias versões para suprir essa nossa carência que a gente não sabe falar a língua original. Então a gente se vale de quê? De pessoas que sabiam e compuseram diversas versões e a gente, lendo esse monte de versões, tenta se aproximar. Então, se uma diz feliz, a outra diz alegre e a outra diz exultação, quer dizer que elas estão erradas? Não. Mas eu preciso, ao ver o léxico, saber que essa alegria que os Gálatas tiveram a ver Paulo, não... Aí eu posso colocar aqui assim, ó, G3108, G3108, uma alegria, são as minhas anotações que eu estou fazendo, uma alegria que alcança Paulo de alguma maneira. Não é uma alegria particular minha, a minha felicidade, mas é uma felicidade que acaba devolvendo a Paulo quase que proferem uma declaração de bem-aventurança, anuncia alguém abençoado. É uma alegria que eles sentem por receber o Evangelho, por ver Paulo, que não faz só deles felizes, mas quase que faz Paulo esquecer da sua própria doença. Porque é isso que macarismo significa. É a minha alegria que te atinge, que te abençoa. Então Paulo, por um segundo, em contato com eles, esqueceu que estava doente, porque ele foi contagiado por essa alegria da igreja. Você está vendo que diferença?